Olá pessoal, queridas alunas, queridos alunos. Hoje eu não poderia deixar de estar aqui com vocês para comentar essa prova que você realizou ontem, no domingo, o exame da UAB. Mas eu falei com muitas pessoas que fizeram a prova, com muitos alunos meus e não alunos, mas pessoas que assistiram às minhas aulas na internet ou que já ouviram aulas minhas em outros cursos, enfim. Conversei com muita gente que fez a prova e senti a necessidade de estar aqui hoje com vocês, não para comentar exatamente sobre a prova, como todos os cursos andam fazendo e fazem todos os exames, mas com uma análise um pouco diferenciada. E que eu tenho certeza que vai atingir o meu maior objetivo aqui no OAB de Primeira, que é ajudá-los na aprovação no exame de ordem. Vem aqui pertinho comigo. Olha só, não adianta nesse momento, e eu quero frisar aqui que o meu objetivo com este portal de conhecimento, especialmente voltado para a OAB, é colaborar com a sua aprovação. Esse é o meu maior objetivo. E quem já foi meu aluno ou assistiu às minhas aulas na internet, sabe da minha seriedade com que eu trato a disciplina ética profissional, a disciplina processo penal e todas as questões que envolvem essa minha atuação no ambiente acadêmico. Assim é também com os meus alunos na graduação. Portanto, esse OAB de Primeira é sério como a sua professora Laura Di é séria ao tratar das questões acadêmicas. A sua aprovação é muito importante para mim. O seu sucesso como advogado também. Nós nos encontramos diariamente depois nos fóruns e eu tenho um prazer enorme de rever os meus alunos. Veja, quando a gente tem algum problema, a gente tenta sempre buscar uma justificativa. E o pior disso é buscar um culpado. E os cursinhos sabem disso. Nesse momento, pós-exame, todo mundo vem com comentários e você já está olhando todos eles e já escutou todos os vídeos dizendo que a prova foi muito difícil, que foi mais difícil que a anterior. Isso nada mais é do que encontrar uma justificativa para o insucesso. Não é isso que você está buscando. Você não quer uma justificativa porque você não conseguiu fazer a pontuação necessária. Você quer um resultado prático. E o advogado tem que ser uma pessoa prática e não emotiva. Eu quero ajudá-los agora a manter esse necessário comportamento prático para a sua aprovação. Seja na realização do recurso, quando ele for pertinente, seja para a sua aprovação futura com uma programação mais adequada. Qual é a nossa receita agora, então? Nós temos que pensar não que a prova foi difícil, mas encarar o nosso desafio de uma maneira prática e objetiva. Só assim é possível vencer. Se você tem que fazer uma prova, seja ela qual for, não estude para fazer os 40 pontos, mas sim para fazer a pontuação máxima. Você não deve ir para a prova falando, acho que vai dar, mas eu sei que vai dar. Nós temos 10 pontos de ética e eu sempre digo isso para os meus alunos. 10 pontos de ética significa que você tem que fazer 30 de todas as outras disciplinas. Isso torna o seu estudo mais tranquilo e mais fácil. Nesta prova, era perfeitamente possível fazer as questões de ética. Eu não quero, como disse no início, falar sobre a dificuldade ou não da prova, mas eu quero que você avalie agora e mantenha calma se a sua preparação foi efetivamente adequada, se você dispensou o tempo necessário para os estudos, ou se você negligenciou. Se você estudou aquelas matérias que merecem maior atenção, porque tem menos conteúdo e mais pontos na prova, como ética profissional. Você tem que identificar agora, você que não conseguiu obter a pontuação necessária, você tem que identificar agora onde foi o problema com o seu estudo, com a sua preparação
e não justificar a prova difícil, porque a prova sempre vai ser difícil, em maior ou em menor grau. Por isso há um exame, por isso você tem que se submeter a uma prova. E não vai ser a única na sua vida. Daqui a uns anos você vai decidir prestar um concurso e a prova também vai ser difícil, tanto quanto ou mais do que o exame de ordem. Portanto, vamos manter a calma agora. Isso eu disse pessoalmente a alguns alunos, alguns candidatos que fizeram a prova ontem e que são muito próximos a mim, até familiares que não conseguiram a pontuação e que vieram buscar socorro chorando para a sua professora. E eu disse, você tem que avaliar a sua preparação, como foi? E se preparar, melhor ainda, para o próximo exame. Esse vai ser o nosso compromisso, que eu assumo com você aqui hoje. Prepará-lo melhor para o próximo exame, com mais conteúdos, com mais dicas, com mais palestras, com mais conhecimento focado para a sua aprovação. Para aqueles que dependem do recurso, nós não vamos também imaginar que tudo vai acontecer por conta dos recursos. Nós vamos orientá-los sobre os recursos. Eu preparei um manual de primeira para os recursos. Você vai ter todas as informações sobre recurso, seja de ordem prática, que estão no edital, no item 5 do edital, quanto de ordem técnico-jurídica para a argumentação do recurso, aqui no OAB de primeira. Pense no recurso, mas não dependa do recurso. Avaliar agora que a prova foi difícil, que a matéria A ou B foi mais complicada ou menos complicada, não colabora em nada, nem com o seu emocional e nem com o seu lado prático para aprovação futura. Falar que a prova foi difícil só serve para uma coisa, para te convencer que você precisa melhorar a sua preparação. Eu estou aqui à disposição de todos vocês para ajudá-los e aceitando de vocês sugestões, críticas, mensagens do que vocês precisam para se sentirem mais seguros para o próximo exame, se for o caso. Para os que dependem de recurso, nós também estaremos aqui com todas as informações necessárias para a interposição dos recursos e a esperada aprovação para a segunda fase. Vamos dar uma olhada na questão de ética que é passível de recurso. Eu avaliei as duas disciplinas das quais eu sou professora no IOB, Ética Profissional e Processo Penal. De processo penal, estão todas as questões ok, não é possível recorrer. Mas de ética, nós temos uma questão que realmente apresenta duas alternativas corretas. A questão é essa que está no slide para vocês. Questão 1 da prova tipo 1, branca. A questão fala de um estagiário que se encontra com o cliente só para confundir a cabeça do candidato, mas na verdade o tema central é renúncia. E as alternativas vão falar sobre como essa renúncia deve se operar. Nas alternativas, o advogado, letra A, pode afastar-se do processo em que atua sem comunicação ao cliente. Essa alternativa é completamente equivocada. Você conhece as regras de renúncia que estão no Estatuto e no Código de Ética. Nós trabalhamos isso muito em palestras, em revisões e nas aulas do curso de Ética no IOB. E você sabe que a renúncia tem um procedimento específico previsto no Regulamento Geral do Estatuto e exige a comunicação prévia ao cliente, preferencialmente por meio de carta com AR. É uma relação de confiança, a relação com o cliente, por isso ele precisa ser comunicado desse desejo do advogado de não permanecer mais no processo. Alternativa A descartada. A B é a alternativa que eu apontei como correta no meu comentário aqui no OAB de primeira e também a OAB deu como correta. A renúncia deve ser notificada ao cliente pelos advogados mandatários. Ok, regra da renúncia. Letra C, a renúncia aos poderes conferidos no mandato dependerá do cliente e do escritório. A renúncia, você, meu aluno, sabe, é um ato privativo e unilateral do advogado. Não tem relação com o cliente. A única relação com o cliente é que ele deve ser notificado acerca da renúncia.
Mas na alternativa D, nós também temos uma assertiva correta. A renúncia ao mandato, sem respeitar o prazo legal, implica em abandono da causa. É verdade. O advogado tem aquele prazo máximo de 10 dias, salvo se for substituído antes, no qual ele deve praticar todos os atos privativos de advocacia. Isso existe porque o cliente precisa de um tempo para escolher um outro advogado, para constituir um outro advogado da sua confiança. E eu trouxe os dispositivos que apoiam essas duas assertivas como corretas. A letra B, gabarito oficial, e a letra D. Olha lá. A B está correta, pois prevê a notificação da renúncia pelo advogado constituído ao cliente na forma do artigo 5º, parágrafo 3º e 6º do Regulamento Geral, que traz o procedimento da renúncia. O artigo 5º que fala do mandato, da regra de ter procuração, e no parágrafo 3º a regra para renúncia e pela responsabilidade por 10 dias. Olha lá. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. Perfeito? Então, está aí a fundamentação legal para a alternativa B, que exige, então, a notificação ao cliente. E também para a D, que já impõe um prazo de responsabilidade quando o advogado renuncia ao mandato. Mas mais do que isso, nós temos também a alternativa D como correta com base no artigo 34, inciso 11, que especifica uma infração disciplinar o abandono da causa. Abandonará a causa sem justo motivo ou antes de decorridos os 10 dias da comunicação da renúncia. Não é o justo motivo que está em jogo agora para que essa alternativa seja dada como correta, mas a expressa previsão da infração do abandono de causa antes do prazo legal de responsabilidade, antes dos 10 dias ou de que outro advogado seja constituído nos autos. Perfeito? Todas essas orientações sobre os recursos em todas as disciplinas, porque outros professores avaliarão as outras disciplinas, estarão aqui no OAB de Primeira para você. Um beijo e sucesso a todos!